Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Sardenberg, boa tarde, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, bom, pegando aí tudo que aconteceu no 7 de setembro, a solenidade de hoje no Congresso, as repercussões, nós temos dois temas aqui. O Bolsonaro claramente violou as regras, as leis eleitorais. Ponto 1. Ponto 2. Primeiro um comentário seu sobre isso e depois sobre, como é que acontece daqui para frente, como é que fica a campanha, se isso ajudou ou não ajudou o Bolsonaro e tal. Começando pela questão da violação das regras eleitorais, Vera. Me parece claro que houve, Sardenberg, inclusive, é mais ou menos consenso entre os especialistas em direito eleitoral, com os quais eu conversei, e os que deram entrevistas ao longo do dia de hoje e de ontem também, para emissoras de TV, para rádios, para jornais. O presidente viola não só a lei eleitoral, como também a lei da ficha limpa, que prevê casos de inelegibilidade em situações de abuso de poder político e econômico. E houve, porque ele pode alegar que estava em palanques privados e não nos palanques dos atos oficiais, quando fez os discursos e, portanto, a campanha mais explicitamente, mas os meios materiais usados para a montagem dos eventos públicos, tanto no Rio de Janeiro quanto de Brasília, também foram aproveitados por esses eventos privados. O presidente se deslocou em carro oficial, se deslocou em avião da presidência, teve todo o aparato de segurança da presidência para se deslocar entre um palanque e o outro, levou um apoiador seu para o palanque oficial, portanto, aí uma clara violação da lei eleitoral, porque ele usa o aparato da presidência para se promover como candidato. Então, são muitas as confusões e o uso de dinheiro público favorecendo também os comícios, porque o presidente conjugou atos oficiais e 2 comícios, usando a mobilização, inclusive, feita pela presidência. A presidência, o Exército, negociaram quem poderia comparecer ou não à esplanada, se a esplanada ficaria fechada ou não. Tudo isso concorreu, de alguma maneira, para um público maior que acabou sendo usado para o comício que o presidente promoveu. As imagens captadas pela TV Brasil, a transmissão de todo o deslocamento do presidente, quando eles estão em cima do palanque oficial do evento, a TV Brasil capta um grito de "a nossa bandeira jamais será vermelha", e a primeira-dama em cima do palanque oficial repete esse coro. Então tem muitas evidências do uso do aparato de Estado para favorecimento político e econômico do Bolsonaro. Ele não levaria tantas pessoas às ruas, provavelmente, apenas com um comício. Toda a coisa de desfile de tanques, esquadrilha da fumaça, tudo isso atrai público para além do discurso do candidato. Então você usa todo esse efetivo para bombar atos que são de campanha, e aí os discursos dele são inegavelmente de candidatos, quando ele compara com os outros candidatos, quando ele diz que não pode voltar a ser o que era. E outra coisa, um outro detalhe que eu salientei ontem aqui e que continua atual e até agora não está respondido. Mesmo atos de campanha, eles precisam ser pagos e financiados por alguém. Então, os 2 atos, tanto de Brasília quanto do Rio, têm de ser registrado como doações para a campanha do Bolsonaro se eles não foram pagos pelo PL, o partido dele, com o fundo eleitoral. E eles não foram pagos aparentemente pelo pastor Silas Malafaia e por outros particulares em Brasília. Então, esses empresários que custearam tudo isso, inclusive guindastes, inclusive carros de som, inclusive caminhões, etc., eles precisam registrar isso como doação à campanha de Jair Bolsonaro. Caso contrário, é doação ilegal, é financiamento ilegal de campanha. Uhum. E só um detalhe antes de passar a outro tema, né? TV Brasil, que ele prometeu que ia fechar, né? Lembra?
durante a eleição. Prometeu que ia fechar. E tal, não sei o quê, e aí agora está lá. Agora, você acha que, porque a gente estava comentando isso aqui, quer dizer, há infrações eleitorais tão evidentes, e só que tem que haver uma manifestação da Procuradoria Eleitoral, levando o caso ao Tribunal Superior Eleitoral. A questão é, isso vai acontecer? Já tem as representações dos partidos, então o TSE já foi provocado. Sim, a Procuradoria-Geral da República, por meio do subprocurador eleitoral, tem de se manifestar. Disse o Aras hoje que o fará nos autos. O Gonet tem sido, que é o procurador destinado às questões eleitorais, Paulo Gonet, tem sido duro nas manifestações que ele tem feito, inclusive em defesa das urnas, fez uma dura representação contra o Bolsonaro naquele ato das embaixadas, etc. Porém, ainda não sabemos como ele vai se manifestar em relação a isso. Os pedidos dos partidos, tanto do PDT quanto do PT, pedem a cassação do registro da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que é quase impossível que isso seja acatado. Sardenberg, o que eu ouvi de um ministro é que isso provocaria uma guerra civil no país. E é isso que o Bolsonaro faz. Quando ele leva tanta gente às ruas e ele mostrou tanto poder de mobilização e de resiliência da sua candidatura e da sua liderança como candidato e como político, ele está dizendo que essas pessoas são um exército dele para abusos que ele tenta imputar ao Poder Judiciário. Então, se o TSE, a essa altura, com a coisa tão conflagrada, cassasse o registro da candidatura do Jair Bolsonaro, a gente teria um tumulto bem sério no país. E é isso que os autocratas em potencial fazem, né? Eles estressam tanto a relação com as instituições e com os poderes, que esses poderes e essas instituições se sentem acuados de reagir a contento. Então, ele, com o uso da força e de um discurso que é de força, quando ele para no palanque e fala, vocês já conhecem o Poder Judiciário, e ele faz uma pausa dramática, ele quer aquela vaia. Ele quer que a população mostre que ela está contra o judiciário. E isso acaba resultando, de alguma maneira, em um comedimento maior do poder de agir. Porque qualquer outro candidato que fizesse aquilo que ele fez, não sendo Jair Bolsonaro, teria boas chances de ter o registro da sua candidatura cassado. Mas ele não vai ser cassado por essa razão. Então, pode ser que leve uma multa, que haja uma punição aqui e outra ali. Pode perder um tempo de TV. A TV Brasil pode sofrer alguma sanção, do tipo, não pode mais transmitir isso aqui. Ontem, Sardenberg, passava a todo momento nos intervalos, em todas as TVs, uma propaganda do Ministério do Turismo acerca do 7 de setembro. Essa propaganda terminava assim, o nosso futuro é verde e amarelo. Se isso não é uma propaganda disfarçada, sendo que o presidente enalteceu o dia inteiro a associação entre o verde e amarelo e a sua campanha, eu não sei o que é. Essa campanha não tinha utilidade pública alguma, porque era só um blá 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 sobre a independência. O mesmo TSE que gongou uma campanha sobre vacina permitiu, sei lá eu por quê, essa campanha do Ministério do Turismo, que ficou passando o dia inteiro, junto com a transmissão em tempo integral daquela solenidade, que o Gabeira tem razão quando ele aponta, né? A gente acabou sendo levado para a pauta do Bolsonaro e ele passou o dia inteiro sozinho na TV. Os outros candidatos se acuaram, se fecharam em casa, muitos suspenderam as suas programações de campanha e o dia foi 100% ocupado pelo Jair Bolsonaro de uma forma ali muito inteligente. Ele fez exatamente o que ele queria. Ele anunciou há mais de um mês, olha, vai ser em Copacabana esse ano. Todo mundo, não, o Exército não vai deixar. O Eduardo Paes não vai deixar. Balela, ele conseguiu fazer exatamente do jeito que ele queria, com a cobertura que ele esperava. Então, acho que nada vai acontecer de mais sério, apesar de todos os abusos e das ameaças veladas que foram feitas. E, finalmente, Fer, se puder fazer um comentário rápido, já estamos aqui com o tempo estourando. Você acha que ele ganhou o voto? Acho que pode vir a ganhar voto. Demonstração de força é uma coisa que ganha voto no Brasil. A gente sabe que esse culto ao líder
forte personalista existe. Não sei se dará tempo de reverter e não sei se é capaz de diminuir a enorme rejeição que hoje é o grande calcanhar de Aquiles dele, é o que o torna dificilmente elegível, uma rejeição na casa de 55%, 56%. Mas, por exemplo, pesquisa Quest mostra que ele empatou tecnicamente com o ex-presidente Lula em São Paulo, que é um dos focos da campanha. Ele já está tecnicamente empatado no Rio. Então, ele vai ganhando o Sudeste. Por enquanto, Minas é o seu grande problema no Sudeste. Mas ele vai ganhando alguma resiliência. Isso ainda não se mostrou nos números nacionais. Mas na segmentação a gente vê que ele vai ganhando algum fôlego, Sardenberg. Tem Datafolha amanhã, né? Isso, Datafolha está nas ruas hoje e amanhã. Amanhã às 8 horas sai o Datafolha Nacional. Tá certo. Sim. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada. Ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.